Podemos dizer que Salvador nasce ao redor do Forte Santo Antônio da Barra, onde vai se dar esse processo de urbanização. O Forte Santo Antônio ele acaba sendo um símbolo, na verdade, um símbolo de resistência, por conta das sucessivas tentativas de tomada e da sua atuação na defesa da cidade. Vejamos que em 1624, 300 homens resistiram durante 3 dias a 1.700. Então, não foi uma luta simples, né? O forte atuou, de fato, ele atirou contra o inimigo várias vezes, sempre mantendo afastado da posição. Santo Antônio da Barra foi a última fortificação baiana a aceitar a independência do Brasil. Porque era o quartel-general da maior guarnição portuguesa em Salvador. O Forte da Barra é uma representação, né, assim, visual da Bahia, assim, muito forte, né? O lugar que ele está. E ele, estando naquela posição, ele enxergava todas as naves que se aproximassem da Baía de Todos os Santos. Há registros que um inglês construiu um forte onde é hoje o Forte Santo Antônio, certo? Isso por volta de 1530. Em 34, 35, Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias e a capitania de Todos os Santos, a capitania de Salvador, da Baía de Todos os Santos, foi cedida a um nobre que tentou implantar uma povoação justamente na região do Forte Santo Antônio, para mais especificamente na o que eles chamam-se Vila Velha, que fica onde é hoje o Forte São Diogo. Aqui era o sítio urbano da cidade, onde começa o processo de urbanização, de povoamento. Aqui era a Vila do Pereira, era justamente onde se tinha o porto de Vila Velha, onde o donatário, né, o donatário da capitania da Bahia, ele vai aportar, e também tinha uma relação de desembarque dos governadores gerais, tanto do primeiro, segundo e terceiro governador. Essa Vila do Pereira, ela recebe o nome por conta de ter sido o local de estadia do primeiro donatário da capitania da Bahia, o Francisco Pereira Coutinho, que chega nos anos de 1530. Ele tomou posse, sem dúvida, foi um dos donatários que tomou posse da sua donataria ou capitania, né? E fundou realmente, onde hoje é o Porto da Barra, né? O arraial que passou para a história com o nome de Arraial Velho, Vila Velha ou Vila do Pereira, né, no caso. Então essa Vila do Pereira é onde hoje é a chamada Vila Velha, na parte, no topo da ladeira da Barra, na Vitória. Podemos dizer que Salvador nasce ao redor do Forte Santo Antônio da Barra, onde vai se dar esse processo de urbanização, porque ele vai surgir, vai ser criado em 1536 por Francisco Pereira. Qual era a função? Justamente era a função de defesa dos invasores em relação à Baía de Todos os Santos. Então essa fortificação ela é posterior à vila, mas ela marca o limite físico da cidade. Ela é um sistema de proteção que vai ser constituído a partir do século XVI para guarnecer as extremidades da cidade. Em Salvador vai ser de 1549, começa a construir em 1549. A Vila do Pereira continua ainda como Vila Velha, um anexo, e todo o trânsito de pessoas está em torno dessas localidades. Então Salvador, ela vai surgir como uma cidade-fortaleza, né? Essa cidade que vai ser a pioneira, a gênese, podemos dizer assim, do berço da civilização brasileira. Civilização do ponto de vista da união de povos, de grupos étnicos, de um caldeirão cultural. Então essa é a Salvador, que muito nos arrepia. Todo mundo que vai a Salvador, na Bahia, fala o Farol da Barra. Não fala um forte de Santo Antônio da Barra.
o senso comum. O farol da Barra. Mas esse farol apareceu quando lá? O forte não tinha farol originalmente. Esse farol foi estabelecido ali na segunda metade do século XVII, após o terrível naufrágio do galeão Santíssimo Sacramento, no dia 5 de maio de 1668. Que foi um navio Capitânia, que naufragou e vinha trazendo o general Francisco Corrêa da Silva, que ia ser o governador-geral do Brasil. O que aconteceu? O galeão Santíssimo Sacramento era a nau capitânia da frota da Companhia Geral do Comércio do Brasil. Não era pouca coisa, era na verdade a nau capitânia de uma frota de mais de 57 embarcações, militares e mercantis. Eles estavam chegando a Salvador, depois da travessia do Oceano Atlântico, no final da tarde de 5 de maio de 1668. Enfrentando mau tempo, muita chuva, muito vento. E o que acabou acontecendo? Ele bateu justamente nesse banco de areia que nós temos aqui em frente, nessa direção sul, o Banco de Santo Antônio, derivou e naufragou no Rio Vermelho, né? Estima-se que entre 400 a 500 pessoas tivessem morrido. 400 e 500 pessoas no naufrágio do galeão Sacramento e também outras naus que naufragaram na mesma época. Esse naufrágio traumatizou, sem dúvida nenhuma, Salvador, e os governantes portugueses estabeleceram o seguinte: é importante construir um farol, e foi construído um farol no final do século XVII, né? Que depois vai ser refeito, readaptado, reconstruído a partir do zero, que é o farol. Esse que está lá é do século XIX, 1839, né? A muralha do Forte Santo Antônio é de pedra bruta. Ela não é afeiçoada, ela é uma alvenaria de pedra bruta, né? Somente a portada, que é de arenito, que é mais fácil de trabalhar. E ela antigamente era uma torre. Essa torre foi cortada e ela está incorporada no terrapleno da fortaleza. Então, o Forte Santo Antônio, original, o desenho original deles, lembra uma torre medieval. Era um forte hexagonal, pequeno, muito pequeno, né? Para receber poucos canhões. Eu descobri que ela tem um hexágono, e esse hexágono está incorporado ao terrapleno da fortaleza, e a partir do século XVII e XVIII, aí aparece esse forte como nós conhecemos, e inclusive com a torre do farol, que era quadrada. A torre original, como aparece no desenho de José Antônio Caldas, ela é quadrada. Essa torre circular já é do século XIX, né? Ela substitui a torre quadrada. No caso de Santo Antônio, o Forte Santo Antônio da Barra, quando ele foi construído, né, ele é originalmente do final do século XVI. A sua primeira versão, ainda muito precária, né? A colônia era muito pobre, então tinha poucos canhões. Não adiantava fazer um forte especialmente adaptado para uso de canhões se você não tinha canhões. Então, do final do século XVI, né, o forte foi reconstruído em pedra e cal, e essa construção ela perdura durante todo o século, praticamente todo o século XVII, quando ele já começa a apresentar deficiências, né, construtivas. Nesse momento, que a ocupação do Brasil, o estilo que imperava era o que chamava-se estilo italiano. Ele tinha uma característica específica, um detalhe de construção, que é o baluarte. Então, quando o forte é pensado, quando é pensado a sua reconstrução, já com linhas mais modernas, com a instalação de baluartes, né, para melhorar a defesa, é pensada também a instalação do farol. O forte foi muito ampliado, certo? Cresceu, triplicou o tamanho dele. Você podia passar a botar muitos mais canhões nele. E essa ampliação, ela é importante porque é um dos poucos casos que você consegue ver a ampliação
não só na planta, mas na própria construção. Santo Antônio da Barra foi a última fortificação baiana a aceitar a independência do Brasil, porque era o quartel-general da maior guarnição portuguesa em Salvador. Ao tomar conhecimento da proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, ele vai se rebelar. Não, eu sou fiel a Portugal e não vou aceitar a independência do Brasil. E ele vai, na verdade, reunir tropas em torno, né, dessa região da Cidade Baixa e vai resistir, né, à conclamação justamente enviada pelo então imperador Dom Pedro I. No dia 2 de julho de 1823, o coronel Madeiro vai, na verdade, capitular, né? Ou seja, ele vai, na verdade, não vai aceitar a independência, mas vai evacuar com as suas tropas o forte de Santo Antônio da Barra. Lembrando que ainda hoje, dia 2 de julho, é feriado estadual na Bahia. É o dia da independência da Bahia. Aí as pessoas podem pensar, peraí, a Bahia independente não é a independência da Bahia especificamente, mas a independência, o momento em que a Bahia aderiu à causa da independência do Brasil. Forte da Barra é uma representação, né, assim, visual da Bahia, assim, muito forte, né? O lugar que ele está. Então ele acabou virando um símbolo, né? Que virou música, né? O ponto de partida, né, do carnaval, dos trios elétricos, sai do farol. Então é uma relação assim muito, né, da Bahia, da vida do baiano. Está sempre presente essa imagem. Essa relação do forte com as artes, seja no carnaval, seja nas pinturas, né, na artes plásticas, né? Temos muitas obras de Pansetti, de Jaime Ora, todos esses retratando aqui o forte. Com o entupimento lá do centro do carnaval, né, da Avenida 7, aqui a Barra, né, acabou sendo, né, o lugar ideal para si. E aí começou a vir um trio, outro. A gente mesmo fez das primeiras apresentações aqui com o trio Armandinho, Dodô e Osmar aqui nessa praça. E de repente, em 2, 3 anos, passou a ser o circuito principal da cidade, né? Por essa localização maravilhosa. Você tem um carnaval mais arejado, né, na orla, e passou a ser o carnaval do forte, do farol, assim como o baiano quer chamar. Enfim, o grande carnaval ocorre aqui a partir do forte, do farol da Barra. Então, o carnaval acontecer aqui é uma coisa que foi natural, né? E hoje eu diria até que é um circuito que é até preferido em relação ao primeiro circuito do carnaval, quando ele surgiu lá na área do Campo Grande. Pela minha ligação, né, com o carnaval, com o trio elétrico, que é a minha história, quando vejo o farol, o forte, esse forte, eu relaciono imediatamente ao começo do carnaval. É quando bate a primeira emoção, é no farol, é no Forte da Barra. A invasão holandesa foi um impacto devastador para Bela, traz um impacto devastador para a Bahia. A primeira invasão holandesa de maio de 1624
ela desarticulou todo o sistema defensivo de Salvador. Salvador tinha uma pujança econômica, uma pujança cultural, era a menina dos olhos dos portugueses. Era uma região economicamente rica por causa dos engenhos, e se você controlasse Salvador, você controlaria todo o recôncavo com seus engenhos. Então os holandeses, quando aqui chegaram, na primeira invasão, que foi a mais importante do ponto de vista de se contar a história sobre ela, eles desembarcaram ali onde seria o Porto da Barra. O forte aqui abriu fogo contra a esquadra holandesa, mas os tiros não conseguiam chegar ali no Porto da Barra. Porque era uma enseadazinha que permitia o desembarque e não tinham aquelas fortalezas nem de Santa Maria e nem a fortaleza de São Diogo. Elas foram feitas a posteriori. Depois da porta arrombada foi que eles chegaram e fortificaram. Podemos dizer até que foi uma luta heróica daqueles que aqui estavam, né? Consta que nós tínhamos 100 soldados e mais 250 moradores que eram destacados para guarnecer o forte nos momentos de crise, né? De combate. Então, quando a invasão holandesa acontece, Salvador não estava preparada, por mais que sua rede de fortificações estivesse já ativa, particularmente na região da Barra, mas ela não tem força suficiente para conter o ataque de 20 navios de guerra com 20, 30 canhões, às vezes, de grosso calibre. Em 1624, em 24 horas, os holandeses tomam a cidade do Salvador, mas tomam a cidade do Salvador. Eles não conseguem adentrar para o interior, principalmente para o recôncavo, porque os proprietários de terra se unem e não deixam eles entrarem. Nesse momento, é importante o momento das invasões holandesas, porque mostrou uma falha no esquema defensivo português. Um inimigo podia chegar e desembarcar no Porto da Vila Velha. Essa contextualização nos ajuda a entender por que, efetivamente, esses fortes foram construídos de maneira mais robusta a partir, basicamente, do século XVII, primeira metade, por causa justamente das ameaças holandesas. Santo Antônio, que é tão importante para os portugueses, né? Alistado foi como soldado nas tropas portuguesas, nas lutas de separação do jugo espanhol, né? Aqui foi entronizado no forte como protetor, né? E recebeu até patente aqui. Por volta de 1705, né, a Câmara Municipal de Salvador, na Bahia, solicitou, né, ao governador-geral que Santo Antônio sentasse praça na patente de capitão do Forte de Santo Antônio da Barra, recebendo o respectivo soldo. Os portugueses acreditavam que ele intercedia sempre que havia uma ameaça de invasão ao seu território aqui no Brasil. Parece uma coisa um tanto quanto curiosa, né? Santo Antônio, natural de Lisboa, falecido em Pádua, santo católico, né? Ser elevado à categoria de capitão, né, de uma fortificação estratégica como Santo Antônio da Barra. Ele recebeu a patente de capitão intertenido e foi sendo promovido até tenente-coronel. Então, até a República, o Santo Antônio recebia soldo, sim. Esse soldo era pago ao porteiro do convento de São Francisco da Bahia. Para que realizasse as festas de Santo Antônio na época devida, né? Isso aí foi cassado em 1919, o soldo, né? Mas ele continua aqui protegendo o forte, protegendo todos que passam por aqui. O Forte de Santo Antônio da Barra, ele foi construído justamente em virtude do ponto estratégico. Uma coisa que é muito importante para entender Santo Antônio é que ele ficava numa posição avançada para o mar, ele podia observar bem a chegada dos navios. Na Bahia, isso era fundamental, porque a entrada da Barra da Bahia é de 15 quilômetros. O alcance do canhão era 2 quilômetros, ou seja, você não podia impedir a entrada de uma pessoa. Você tinha que saber que o navio estava chegando e avisar para preparar a defesa. O Forte Santo Antônio da Barra foi instalado aqui oficialmente
em 1583, por decreto do governador, né, Manuel Teles Barreto. Mas o sítio já era um sítio destacado pela sua posição geográfica, né? Desse ponto, é possível que se controle a chegada de navios que vêm do norte, como aqueles que vêm do sul. Tanto que você vê que ele tem um farol, porque logo ali naquela ponta, que é a entrada da Baía de Todos os Santos, naquela ponta existem uns escolhos de marinhos meio submersos. E os navios que passarem muito encostados podem bater nesses escolhos, então por isso tem o farol. Então, estrategicamente, é um ponto importante, como um ponto assim, de vigilância, né? Tanto que aqui, mesmo antes da instalação do forte, já havia uma instalação de taipa, terra solta, com canhões que foram estabelecidos aqui para essa defesa e servir como um avisador para a cidade, né, de qualquer movimentação de esquadras inimigas, principalmente. Santo Antônio da Barra, além de ser um forte importante, arquitetonicamente importante, né, com base num projeto de Leonardo Torrini, né, nesse contexto revisitado por outros engenheiros militares, uma fortificação poligonal, né, muito moderna também para a época, enfim, ela cedia, na verdade, o Museu Náutico da Bahia. O Museu Náutico da Bahia, ele tem como a missão dele, primeiro preservar a fortificação, esse ponto de memória que foi importante, né, num determinado momento da nossa história, no momento de consolidação territorial. O que ele é hoje? Ele hoje é administrado, né, pelas Forças Armadas, mas ele abriga um museu náutico da Bahia, com peças retiradas de várias pesquisas de arqueologia subaquática. Nós temos um acervo arqueológico que foi resgatado do sítio arqueológico ali do Galeão Sacramento. É interessante observar que o naufrágio do Galeão Sacramento foi um dos primeiros naufrágios estudados arqueologicamente no Brasil. E o Museu Náutico, ele está aqui contando essa história, mostrando para as gerações atuais, para os nossos visitantes, a importância que houve desse relacionamento dessas fortificações com a nossa história, com a criação do nosso Estado brasileiro, com o fortalecimento da nação brasileira, né? Eu digo que os fortes da cidade de São Salvador, os fortes do Rio de Janeiro, os fortes de Pernambuco, é o sistema imunológico do nosso, foi o sistema imunológico do nosso país. Durante muito tempo foi essa defesa. As fortificações brasileiras, né, elas foram um marco de delimitação do nosso território. Eu resumiria o Forte Santo Antônio numa frase só. Ele é o marco inicial da ocupação do Brasil. Santo Antônio da Barra, forte ancestral, defendendo não só a Baía de Todos os Santos, mas a própria lógica colonial. Podemos dizer que ele é um observador e confidente discreto da nossa história. Então aqui passa a ser uma referência, como se fosse o centro da capital baiana. Esse grande forte aqui, que é o nosso farol da Barra. Eu diria que ele é extremamente emblemático. Tudo que ele fotografia que se faz em Salvador aparece. Ele é marcante na paisagem, né? O Forte de Santo Antônio representou o espírito de resistência contra ameaças externas. Você teve outros fortes anteriores, como o de Bertioga, mas o Forte Santo Antônio ele foi feito
na capital do Brasil e foi feito para ser uma demonstração de poder, para ser visto. Certo? Não há outro forte como ele.